que falamos de ações da gringa, vamos saber se o Constantino, ele investe lá na Apple, na Disney. Na Apple, na Disney. É o Constantino. Porra, você tá brigando. Puta, ontem, hein, Consta? Cuspindo fogo, cuspindo fogo. Consta? Cuspindo fogo. Desequilibrado. Cara, eu vejo... Boa tarde a todos. Eu vejo o André falando, eu acho que sou eu mesmo. Impressionante. Quem, o André? Olha só, eu tô esperando o IPO do Pânico para investir em ações do Pânico, porque isso aí é um sucesso. Opa. Valeu. Você sabe que o Marinho já apostou R$200 aqui no Trump. Ele tá bravo. Tá bravo. Ele tá bravo. Você que tá... bravo. Não, eu não tô, não. Consenso, todo mundo Eu acho que o Trump não leva. Ele só leva, na minha humilde opinião. Eu sou uma besta, hein? Eu não sou Rodrigo Constantino. Você tem sensibilidade. Não. Tem. Eu acho que ele só leva se aquela lei do já ganhou valer dessa vez e os caras não... já ganhou, não vou votar. Aí pode ser. Mas eu acho difícil ele levar. Não, esse é um bom ponto, Emílio, mas tem algumas outras coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Primeiro que, na margem, o Trump e mesmo os institutos de pesquisa vêm apontando isso, o que talvez seja ou para não ficar tão feio assim, se for muito diferente daquele resultado que eles anteciparam, ou porque, de fato, o Trump na margem está crescendo, mas as últimas pesquisas mostram o crescimento do Trump. Então tem que ver essa questão da derivada do que está pegando o momento agora. Segunda coisa é que o escândalo lá do Joe Biden, do filho dele na Ucrânia, continua a todo vapor. O New York Post, que deu o furo, né, agora trouxe um sócio do Hunter Biden dizendo que vai botar a boca no trombone, que vai testemunhar no Senado e que tem muita coisa para falar mesmo e que a coisa fede. Então tem esse outro aspecto. E, por fim, eu queria deixar claro aqui, né, que a entrada do Obama em campo acende uma luz amarela. Primeiro porque não é de praxe, não é comum ex-presidente tomar uma postura tão ativa em eleições, né? Vamos lembrar que o Obama não apoiou o Joe Biden nas primárias. Muita gente falava, e aí, é o teu ex-vice-presidente, você não vai se manifestar? E o Obama ficava quieto por elegância, porque tinha uma disputa em curso. Também é de praxe a elegância perante a disputa entre os partidos. O Obama virou cabo eleitoral do Joe Biden. O que eu leio disso? Né? Que eles não estão tão confortáveis assim, não, viu? Muito bem. Marinho. A expectativa para hoje, né, Consta? A última oportunidade do Trump poder se apresentar, reforçar todo o legado que ele deixou, especialmente na área econômica. Você sabe que em todos os levantamentos que têm saído aí, ele consistentemente tem desempenhado acima do Biden na questão de quem consegue lidar melhor com a economia. E alguns especialistas, analistas estão dizendo que se ele ficar insistir demais na história do Hunter Biden, pode ser que ele, comece a perder o foco e assim... ele precisa ter uma postura certeira, assertiva hoje e não ficar... E deixar o Biden falar, né? Porque aí ele vai se atrapalhar. Qual a estratégia que você acha mais adequada para ele adotar hoje à noite? É isso mesmo, André. Eu acho que ele foi mal naquele último debate, entre aspas, né? Ele interrompia o tempo inteiro, ele se mostrou muito agressivo e acho que de forma desnecessária ali, e isso afasta os independentes, né? Então eu acho que ele precisa realmente mostrar os resultados de 4 anos que são positivos. É verdade que ele tinha esse grande trunfo econômico e a pandemia tirou parcialmente isso. Mas ele precisava, sim, saber vender melhor o peixe em relação às conquistas, né? E não cair nessas armadilhas, nessas cascas de bananas. Eu não acho que ele devesse fugir do escândalo do Joe Biden, porque é importante colar na imagem do Joe Biden, né? O sujeito que está há meio século na política e amealhou aí uma certa fortuna e agora está envolvido nesse suposto escândalo. Eu acho que é importante desconstruir um pouco essa imagem de seriedade que os democratas vivem tentando vender, né? E que são meio falsas como uma nota de R$3. Mas eu acho, sim, que o Trump deveria vir com uma estratégia hoje mais amena. Firme, porém menos combativa. Né? Eu acho que isso aí na reta final seria importante para ele atrair aquele que está na dúvida, a mãe do subúrbio, como eles chamam aqui, né? Que entendem o risco democrata, que se radicalizou muito, mas olham para a figura do Trump assim com um pouco de aversão, às vezes até intuitiva, uma coisa estética, né? Não é muito fundamentada, mas a gente sabe que voto não é só razão. Então ele deveria levar isso em conta.
Não, eu tô só para levantar um ponto para vocês falarem. A The Economist está dando 93% de chance de vitória do Biden contra 7 do Trump. O 538, né, que é do Nate Silver, está dando 87 contra 13 do Trump. O Real Clear Politics, 63 do Biden contra 37 do Trump. Porém, o Constantino tem razão, você teve uma queda aí do Biden nos últimos dias. A questão é, erraram muito na última eleição. Por onde você está vendo as chances, né? Porque esses são sites que tentam fazer previsão. E o histórico não é bom, né? Não, assim, sem dúvida, né? Eu acho que o Biden, para começo de conversa, está na frente em relação à maioria de votos, né? Mas vamos lembrar que a Hillary ganhou também. Aqui é chance de vitória, tá? Não é maioria de votos, é chance de vitória. Não. Eu sei, mas por que é importante falar isso para começar a resposta? Porque justamente é muito mais fácil você identificar esse poll de maioria de intenção de votos do que definir estado a estado onde tem mais disputa, que são os swing states. Porque aí, Sami, dependendo do erro, da margem de erro, os votos todos, os delegados inteiros vão pro Trump, se estiverem errados, né, na pesquisa. Então, é muito mais difícil você acertar com base nesses colégios eleitorais. Esse que é meu ponto. Agora, assim, eles erraram muito feio em 2016 e eu acho que eles estariam mais receosos de uma nova rodada de erros tão grosseiros assim, porque isso ia ser a pá de cal na credibilidade deles. Então, eu quero crer que eles estão sendo mais cuidadosos. Mas, veja, tem uma percepção também de que os institutos de pesquisa, porque acomodaram, que foi o argumento do Emílio, né? Acomodaram os eleitores da Hillary. A imprensa que estourou o escândalo de e-mail lá da Hillary na véspera. E as redes sociais, que foram muito denunciadas por não terem filtrado fake news e tudo mais. Tá todo mundo, de alguma forma, cheio de medo, né, de não dar o Trump e serem acusados de novo disso. Então, por exemplo, eu acho que isso é relevante nesse momento. Estão claramente tentando abafar ou mitigar ou diminuir esse escândalo agora do Hunter Biden. Então, eu não acho que isso funcione, tá? Hoje em dia, as redes sociais furaram a bolha desse pessoal. Então, isso tem um efeito que não é necessariamente capturado nessas pesquisas, mas tem um efeito bumerangue. As pessoas estão olhando para esse espetáculo e ficam meio revoltadas. Né? Falar, aí tem. Então, assim, eu acho que está indefinido. Eu acho que o Biden deve estar um pouco na frente, tá? Mas hoje, se eu tiver que botar aí o dinheiro, né? Las Vegas. Você bota no Trump? É cavalo preto ou cavalo vermelho. Não tem conversa. Você bota onde? Eu boto no Trump. Reeleição do Trump. Deixa eu perguntar. E a vacina aqui no Brasil, hein? Que treta, hein? Porra, Emílio, que treta. O governo não ajuda, né? A comunicação é caótica, o presidente diz o ministro, bota o ministro em saia justa e tudo mais. É tudo confusão desnecessária. Dito isso, tá? Eu entrevistei hoje no Jornal da Manhã, junto com o Vitor Brown, o governador João Dória. As respostas não são satisfatórias, tá? Assim, eles falam muito em nome da ciência. Ciência, ciência, ciência. Mas, a diretora da OMS está dizendo que não deveria ser obrigatória a vacina. A ciência diz que os métodos científicos levam tempo até mostrar que uma vacina feita às pressas de fato é segura. A gente tem que levar em conta, sim, a origem. Por quê? Porque na China a gente sabe que não tem transparência. A gente sabe que a mídia não tem liberdade de imprensa para fazer as perguntas e fazer o escrutínio devido para ver o processo lá como é que está. O Oxford e Johnson & Johnson interromperam o processo quando um paciente apresentou sintoma. Alguém acha na China que acontece isso? Não acontece. Então, assim, eles estão jogando cortinas de fumaça aí, levantando poeira, para a gente não fazer as perguntas incômodas e pintar qualquer um que desconfia de forma legítima da vacina, qualquer vacina, feita às pressas, e ainda mais num país como a China, sob uma ditadura opaca, sem transparência, para falar que a pessoa é anti-ciência, insensível, anti-vacina, obscurantista. Não. Eu não aceito essa pecha, eu me preocupo sim com qualquer vacina, eu não tomaria a vacina chinesa, eu não tomaria, tá? E eu não quero a pecha de que eu sou um obscurantista politizando o assunto. Não, quem está politizando, na minha opinião, Emílio, é quem quer ignorar essas questões que eu estou colocando aqui. Vem cá, então agora tanto faz se vem da China ou dos Estados Unidos? Não. E se a Anvisa aprovar, Consta? Eu não confio tanto na Anvisa. E mesmo assim, André, mesmo assim,
A Anvisa está sob muita pressão, né? Porque todo mundo quer uma vacina, todo mundo quer se ver livre dessa pandemia. Está todo mundo sob muita pressão e isso pode gerar um critério mais relaxado. Veja que os laboratórios privados, tá, pediram uma espécie de waiver, né, de se eximir de responsabilidades civis com as vacinas. Ora, se os laboratórios estão com esse receio, pô, eu vou virar cobaia? Então, assim, não é uma questão de desconfiar do governador Dória ou da Anvisa, é uma questão de que o mundo inteiro, sob essa pandemia, que eu acho que erraram na dose em relação à histeria, mas enfim, isso é um outro assunto, né? Eu acho que a pressão foi tão grande que tá todo mundo fazendo a toque de caixa. Cara, as vacinas mais rápidas que produziram na história demoraram 4, 5 anos. Pra cachumba, sarampo, essas coisas, poliomielite. Eu tô preocupado com esse troço. Aí tem alguns especialistas, na entrevista aí no Pingos nos Is, o doutor Anthony Wong falou nisso, né? E quem é assintomático? É perigoso se tomar vacina, porque é uma dose do vírus morto, né? Então, que vai gerar os anticorpos. Então, olha só, vamos testar todo mundo que for tomar vacina antes? Então, é uma questão complexa, que não está sendo tratada com a devida precaução. Isso. Meu ponto é que quem está politizando isso não é só o Bolsonaro. Bolsonaro está politizando também. Agora, não é só ele que pensa em 2022, pelo amor de Deus. O Consta, aproveitando esta pauta da vacina, nos Estados Unidos também, a gente sabe que é uma estratégia política. O que tem para esse debate? Será que o Trump também não falou tanto da vacina? Ele vem com alguma coisa para falar sobre isso? É boa questão, Zuckerman, porque de fato eu tô vendo que isso caiu para um segundo plano, né? Assim, no debate, o que o Biden acusa o Trump é de não ter feito o suficiente na questão da pandemia, que é uma acusação muito parecida. Aliás, hoje eu cobrei do governador isso, porque ele disse numa hora lá que os estados e municípios gozam de autonomia. Aí eu perguntei, governador, o Brasil foi um sucesso ou um fracasso em relação à pandemia? E se foi um sucesso ou um fracasso, a quem é o mérito ou a quem é a culpa? E eu não gostei muito da resposta dele, não. Acho que ele tergiversou um pouquinho e fugiu pela tangente. Mas olha, é a mesma história nos Estados Unidos. O Biden fica falando, o Trump podia ter feito muito mais. Ele não especifica o quê. Ele fica com essa história, né? De que, copy-paste. Diminuiu o risco, falou de não usa máscara. Porra, pelo amor de Deus, não é isso que está em questão. O governo federal deu os mantimentos, mandou respirador para Nova York. Agora, o Nova York teve o maior número de casos. Então, é um governo democrata. Então, assim, de novo, tem muita politização de todos os lados. Mas não vamos aceitar essa narrativa binária, maniqueísta e infantiloide de que, de um lado, tem os mandetas, humanistas preocupados com a vida e com a saúde, e, de outro lado, tem um bando de genocida psicopata preocupado com eleição, que é o Trump e o Bolsonaro. Isso aí não cola, cara. Numa boa, não cola. É muita burrice cair nessa, vive né? o mesmo drama, mesmo filme. É muita burrice cair nessa. Como você chama lá? Asno? Asno? Antas. Posso fazer uma pergunta pro Constantino? Meio pesado o anta. Uma anta eu acho um adjetivo. Eles estão acabando com o nosso programa. Que chamar de anta é colocar a palavra na minha boca para falar que eu fiz acusações levianas. Veja, eu não estou dizendo que a China criou o vírus para vender vacina. O que eu estou dizendo é que o vírus veio da China. E isso, para começo de conversa, já gera incômodo. O custo desse troço vai ser 16 trilhões de dólares, segundo um estudo de Harvard, do Larry Summers. Então, olha, a China querer posar de bom samaritano nessa altura do campeonato não cola. Então, mas eu gosto Pelo amor de Deus. Eu gosto de pensar no futuro. Você acha que no futuro isso vai ser esclarecido? Toda essa... Não. Você acha que não? Você acha que a China nunca vai deixar a gente descobrir? Não tem como. Tem coisas que a gente não vai ter resposta nunca. É? Cadê o Silvio Santos, que queria me perguntar? Queria fazer uma pergunta no termo de política, pois né? não. Mas é o seguinte, então falam de tanto de ciência, só queria lembrar a todos que nos anos 30, né, teve o regime da Alemanha, que a ciência outorgou a morte de muitos irmãos meus, do Zuckerman e do Samidana. É só uma observação. Agora responda pra mim sem gaguejar, Constantino. Sem gaguejar. Gaguejou. Sem gaguejar, Constantino. Ele tá impossível. Porque assim, o negócio é o seguinte... seguinte... Olha lá, a carinha dele. Olha a carinha dele. Sem gaguejar.
gaguejar, Constantino. É porque é o seguinte, eu queria saber como é que reverberou que o Xi Jinping falou que para preparar os soldados para a guerra. Porque o Trump tem dois... O Trump, ele tem trunfos. O Trump. Não, o Trump é o seguinte, porque ele tem esse escândalo do filho do Joe Biden e tem também essa questão dos chineses, do Xi Jinping, falando para preparar os chineses para a guerra. Você acha que esse debate não é tudo o possível pro Trump e bem... Olha, Silvio, eu não sei nem se eu entendi direito a sua pergunta, mas olha, a China, eu vou fazer que nem político, né? O sujeito pergunta A, o cara responde B. A China hoje é a grande ameaça geopolítica ao mundo. Isso também não pode ser ignorado. Estão dizendo aí que tem informações de inteligência que a China gostaria de aproveitar esse momento de eleição americana, inclusive para invadir Taiwan. Né? Olha o nível que chega. E é crível a ameaça, porque a gente sabe que Taiwan só resiste graças ao apoio americano, senão já era província chinesa novamente. Então, assim, há uma acusação também de que Irã e Rússia estão tentando melar ou, de alguma forma, gerar confusão nas eleições americanas. Então, nós temos que ter aqui, e esse é meu ponto, clareza moral do ponto de vista geopolítico. Né? O Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, deu a melhor resposta sobre isso, que é o seguinte: nós vamos comercializar com todo mundo. China é nosso maior parceiro comercial. Aliás, eles também precisam comprar comida, tá? É uma via de mão dupla. Dançar com os dois. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro. Mas, geopoliticamente, nós sabemos quem somos. Foi essa a frase do Paulo Guedes. O que ele queria dizer com isso? Que nós somos parte do Ocidente. E o Ocidente tem uma liderança. É o mundo livre, liderado pelos Estados Unidos. Então, nós temos que ter clareza moral aqui. O Joe Biden vencendo representa o quê? Representa uma espécie de retorno do Obama, que não enxergava essa excepcionalidade na América. Esse farol da liberdade, esse papel de líder, xerife do mundo livre. Né? E o Obama aproximou os Estados Unidos do Irã, de Cuba, e enfraqueceu com Israel e com os aliados. Então, eu acho muito importante a gente ter clareza moral nessa hora, identificar de onde vem o perigo. Né? O perigo vem da China, vem da Rússia, e quem é que representa um potencial freio a esse troço. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Equilíbrio de forças. E é os Estados Unidos falando grosso. É os Estados Unidos sob uma liderança republicana. Isso, para mim, está muito claro. A lá Ronald Reagan na década de 80. Que, aliás, ali faria um trio, né? Era o Reagan, a Thatcher e o Papa João Paulo II. Sim. Falta no Reino Unido hoje uma liderança firme como a Thatcher, porque esse Boris Johnson não está convencendo. E o Papa eu não vou nem falar, né? O Papa é muito progressista. Você não muito gostou bem. do Papa? Ô, Constantino, quero agradecer. O Constantino tá lá todo dia aqui na programação da Jovem Pan. Tá bom o programa, hein, Constantino? Está tá maravilhoso. bom o programa. E tá também, e tem a live também toda quarta-feira no Constantino Rodrigo no YouTube. Vai lá, põe o sininho, aí você tem uma live toda quarta-feira com ele às 11 da manhã. Constantino, obrigado, meu velho. Obrigado.